Você tá doido? A gente roda a vida inteira, achando que conhece o tapetão, e de repente a BR resolve dar um curso acelerado de realidade. Era começo de noite no Tocantins, céu já puxando pro roço, e eu descia a Belém Brasília pelo trecho de Paraíso do Tocantins rumo a Gurupi, só eu, o Scania 460R Super Cinza Nardo, e uma carga comum, nota limpa de coisa miúda, eletrodoméstico de linha branca, umas caixas de liquidificador, ferro de passar, micro-ondas, tudo paletizado, filme stretch caprichado, lacre com numeração batendo foto no embarque. Freio motor cantava baixo, rádio no volume do companheiro de cabine, janela entreaberta para dar conta do calor que subia do asfalto feito respiração de bicho. Foi quando vi lá adiante a lâmina azul recortando o escuro, barreira da PRF, cone alinhado, seta indicando encostar à direita, viatura em diagonal protegendo a equipe, normal. Documento em dia, disco do tacógrafo certo, exame toxicológico dentro, seguro onde precisa, CEOT regular. Reduzi com carinho, deixei o ronco segurar a nave e parei no acostamento de brita limpa. Uma policial veio na minha direção com a lanterna baixa e a prancheta de tablet na outra mão. Postura firme, voz limpa, sem grosseria de quem acha que o grito resolve. Boa noite, motorista. CNH, CRLV, CEOT, MDFI e a documentação da carga. Entreguei o bolo de papel e mostrei a chave do QR Code no celular. Respiração marcando o ritmo do pisca-alerta. Pode abrir a lona para conferência visual. Fiscalização de rotina. Desci, soltei a catraca, puxei a faixa, subi na prancha com cuidado. A luz passeou por cima dos paletes, conferiu etiqueta sobre etiqueta. Tudo padrão de galpão, palete com cinta marrom, etiqueta térmica com EAN, remetente de Aparecida de Goiânia, destino Araguaína. Tem manifesto complementar ou adição de última hora. Nada. O que tá no MDFI é o que tá aí. Ela chamou no rádio. Controle, equipe 12. Parada em fiscalização, placa tal, conferência visual em andamento. O apoio respondeu com um copiado calmo, dessas vozes que seguram o país sem que a gente repare. O apoio chegou rápido, giroflex discreto, sem espetáculo. Enquanto isso, a policial mirou um detalhe que eu, sinceramente, não tinha visto. Um palete da fileira de trás com o filme esticado mais fosco, como se tivesse sido recoberto depois. Abre um palete dessa carreira aqui, ela pediu. Eu puxei a faca de cabine, cortei o plástico e desci 2 caixas pro chão. Pode abrir. Abri. Liquidificador, manual, garantia, isopor. Ela assentiu. Desce mais 2. Uma da carreira do meio, outra da carreira de dentro. Obedeci. Ferro de passar. Depois micro-ondas. Tudo conforme. Nada de errado à primeira vista. Ela apagou a lanterna, devolveu a papelada e comentou. Obrigada, motorista. Só mais uma coisinha. O peso declarado confere com o do veículo. Confere. Tá até leve. Ela anotou algo no tablet e bateu o QR Code da chave. Aí o rádio chiou. Consulta duplicada detectada na Cefaz. Mesma placa, chave semelhante, horários próximos. Meu coração deu uma pancada seca. Duplicidade. Eu conhecia meu embarque, carregado em Aparecida. Nota limpa, senha conferida, foto do lacre. Mas duplicidade é bicho que não escolhe motorista. Quando tem esperto demais na cadeia, sobra pro da boleia. Ela voltou com a tela virada pra mim. CNPJ de remetente parecido. Fantasia diferente. Chave a 1 dígito de distância. Mesmo horário de saída. Mesma placa. Estranho, disse. Vamos fazer uma verificação mais técnica. Tem como nos acompanhar até a base operacional de Guaraí? Tem. O que eu mais tenho é disposição. Lacraram de novo a lona, fotografaram, colocaram o cone de escolta e me orientaram a seguir atrás da viatura. Eu fui, mente rodando mais do que cardan em serra, duplicidade de MDF e assunto que corre nos pátios. Quadrilha que clona documento, usa placa alheia, simula itinerário para encobrir outra coisa que cruza escondida. Só que comigo, com a minha nave, eu tinha visto a carga ser paletizada, tinha visto lacrar, tinha visto o conferente bater foto. Ainda assim, a pulga atrás da orelha não me deixava. Chegamos na base, pátio iluminado, balança calibrada, galpão lateral com piso limpo, um cheiro de café de plantão. Encostei na vaga indicada, desci devagar, olhando o céu inchado de estrela. Suba na balança, pediu o agente. Subi, peso bruto abaixo do declarado no conhecimento. Em tese, isso me ajudaria. Podia ser só erro, mas a expressão da policial ficou mais tensa, não menos. Se o documento declara X e o bruto tá abaixo, pode ser conferência ruim, mas também pode ser que declararam a mais para camuflar o que está faltando. O cão de faro chegou com o condutor, cheirou a cabine por protocolo e depois a carroceria. Ele marcou forte na terceira fileira, na altura do assoalho, raspou a pata e olhou
olhou pro condutor. Quem conhece sabe que aquilo ali é recado. Esse piso é original? Ela perguntou. É sim, senhora. Comprei a carreta já com esse assoalho. Nunca mexi em lastro. Ela agachou, passou o dedo numa fresta e mostrou um pó de corte brilhando no feixe da lanterna. Quem mexe sempre deixa rastro. Chamou o perito por rádio. Traga um boroscópio e manta magnética. Enquanto esperávamos, ela pediu pra ver a cabine. Pode. Ela abriu. Deu a passada de lanterna de praxe. Fogão de pobre no cabeçote. Mate. Boné no painel. Foto do meu pai no muriçoca azul presa com fita no armário. Seu pai rodava. E não gostava de atalho. O boroscópio chegou. Ferramenta fina. Introduziram pela fenda discreta no assoalho. Na telinha, um espaço morto onde não devia existir. A manta magnética encontrou um ponto de metal estranho. Solda mais fresca. Vamos cortar a área mínima, sob perícia, para verificar, disse o perito. Assenti com o estômago na boca. O corte foi limpo, retangular, no limite do assoalho. Quando a chapa levantou, veio um bafo frio de isopor e o brilho prateado de bolsas térmicas. Em cima, uma camada de espuma dura. Abaixo, 6 cilindros pequenos com etiquetas apagadas e um símbolo que a gente aprende a respeitar só de ver em notícia. O trevo preto do perigo radiológico. Para tudo. A policial recuou um passo e levantou a mão aberta. Distância. Procedimento padrão. Isolaram a área. Afastaram curiosos. Desligaram a energia da nave. Criaram perímetro. Mediram com dosímetro. A equipe se moveu no ritmo de quem treina para nunca perder a calma. Eu virei estátua. Uma mão no para-choque. Outra segurando o boné. Vendo a minha carga comum virar outra coisa. Debaixo do meu pé tinha material de uso controlado por lei. Coisa que só anda em rota específica. Escolta dedicada. Papelada grossa. E tava ali, na barriga da minha carreta escondido. Vieram os macacões, os medidores, as maletas. Leitura feita, sem risco imediato na distância em que estamos, mas requer acondicionamento e remoção técnica. Fotografaram, catalogaram, lacraram cada cilindro em container próprio. O chefe da base me chamou numa sala simples. Senta aqui, Miron. Café? Aceitei. A caneca amassada parecia abraçar minha mão. Você vai ser ouvido como declarante. Não está preso. A princípio, é vítima de ocultação de material controlado. Quem faz isso com um motorista? Ele deu de ombros, cansado de ver o mesmo filme com atores diferentes. Quem acha que o motorista é invisível? Contei o embarque em Aparecida, nome do conferente, do supervasor, a hora do lacre, a placa do caminhão que ficou ao lado. Contei do meu pernoite, do pedágio, do tempo de parada no banheiro. Ele anotou tudo com calma. A gente vai checar as câmeras do pátio, cruzar com rastreador, comparar os horários da duplicidade da chave. O que for da sua responsabilidade é uma coisa, o que não for é outra. Mas você colaborando assim já adianta meio caminho. Saí da sala atordoado e encostei na nave. A policial apareceu com um cobertor de plantão. Tá esfriando. Eu ri de nervoso. Frio por dentro, doutora. Ela encostou de lado no para-choque, ainda atenta ao pátio. Qual seu nome? Inspetora Lívia. Lívia, eu mexo com caminhão desde moleque. Meu pai morreu no volante numa curva da serra. Jurei que nunca ia envergonhar o nome dele. Hoje parece que me botaram num filme. Ela ficou um tempo calada, olhos na carreta, e depois falou baixo. Filme não. Procedimento. Procedimento salva a gente. O tempo escorreu devagar. O material foi retirado uma peça por vez, lacrado e levado. A perícia marcou indício de solda recente, vestígio de fita adesiva industrial, resíduo de cola que não cheira a galpão de eletrodoméstico. Tudo virou foto com régua, número, carimbo. Eu só queria ligar pra minha mãe e dizer que tava bem, que havia explicação. Lívia girava entre os setores, celular na mão, rádio no ombro, dando instrução sem levantar a voz. Em dado momento, ela voltou e disse: Miron, você dorme aqui hoje. A gente garante sua segurança e guarda da carga. Eu ri fraco. Barracão de zinco, sofá duro. Pra quem já dormiu em faixa de domínio, é hotel de luxo. Ela sorriu de canto pela primeira vez. Tem uma caneca que parece que foi atropelada, mas o café é bom. E foi ali, deitado num sofá de base da PRF, que eu entendi que o país segue de pé porque tem gente que segura a barra quando a barra vem pesada. Acordei antes do sol, garganta seca, cabeça quente. O chefe me chamou cedo. Vamos formalizar mais um termo. Depois você acompanha a retirada do restante do subpiso. Terminando, carreta volta pro padrão. Com o termo e as fotos, você segue pro cliente com o que é dele e a gente cuida do resto. Assinei, contei tudo mais uma vez, lembrando de detalhes que eu nem sabia que lembrava. O palete torto, a etiqueta colada por cima de outra, o operador da empilhadeira que me perguntou da camisa do meu time. No pátio, o caminhão parecia outro, a cada parafuso voltando pro lugar. Eu sentia um pedaço do peito assentar também. Foi quando o rádio da base chiou mais forte. Voz de guarita. Equipe, atenção. Veículo suspeito rondando desde a madrugada. Sedã prata, película escura, 2 ocupantes, placa de Goiânia.
Passou devagar de novo. Lívia não mudou de tom. Apenas apontou com a cabeça para 2 agentes e disse: observação discreta, sem movimento brusco. Eu respirei fundo e pela primeira vez desde a noite anterior, percebi que aquilo tudo não era um buraco, era túnel. E túnel bem feito liga de ponta a ponta. Só que dessa vez tinha luz no meio. O sedã passou outra vez. A placa foi pro sistema e voltou com alerta. Clonagem provável. A abordagem aconteceu na avenida lateral, fora do meu campo de visão. Depois me contaram. 2 ocupantes. Um celular com mensagem sobre buscar o pacote. Um mapa com a base como ponto. Nada de arma, nada de santo. Tudo encaminhado pra delegacia. Fim do primeiro ato. Eu, a nave e uma certeza. A estrada ia me ensinar mais uma lição cara, daquelas que a gente não esquece. A informação caiu como pedra na água. Lívia não mudou a expressão, mas eu vi o maxilar dela travar. Volta pra dentro, Miron. Eu não discuti. Da porta vi a equipe se dividir. 2 agentes saíram discretos pela lateral do pátio. Outro subiu na guarita. O sedã passou uma vez, 2 na terceira diminuiu, como se contasse quantos cones havia na frente do portão. Era madrugada virando manhã e eu escutava o coração bater junto com o tic-tac do relógio da recepção. O rádio chiou. Abordagem autorizada. Saí de perto da janela, porque curiosidade é a pior amiga em hora assim. Depois, com o sol já abrindo claridade por trás dos eucaliptos, veio a atualização. Clonagem de placa confirmada. Condutor nervoso demais para quem só tava passando. No celular de um deles, mensagem com meu prefixo: iam retirar o pacote antes do meio-dia. Ali eu entendi que, se eu tivesse dado linha lá atrás, talvez nem estivesse contando essa história. No fim da manhã, o boroscópio voltou à cena. Abriram todo o subpiso, fotografaram cada ponto de solda, cada parafuso fora de sequência. O serralheiro credenciado refez o assoalho. A perita recolheu a amostra da cola e do plástico das bolsas térmicas. Eu só observava, aprendendo um pouco da rotina que a gente quase nunca vê. Chegou também um sujeito de colete de outro órgão, logomarca discreta, olhar clínico. Ele conversou baixo com o chefe de plantão. Peguei só palavras soltas. Controle de materiais, registro, cadeia de custódia. O que eu tinha no chão do meu bruto, agora em container etiquetado, ia virar processo. A papelada foi tanta que a tarde chegou sem que eu percebesse. Recebi orientação por escrito. Como proceder com o embarcador, como acionar o seguro, como registrar ocorrência complementar se alguém me abordasse no caminho. Me ofereceram escolta até o perímetro urbano. Eu aceitei. Não era por mim, era pela nave. Caminhoneiro de estrada longa se apega ao bruto como gente. Tem hora que ele é nossa casa e nossa memória. Vê-lo violado doeu mais do que eu esperava. Antes de sair, Lívia apareceu com um saquinho marrom. Se quiser, devolve quando passar aqui outra vez. Era o cobertor da noite anterior, lavado e dobrado. Deixa aqui pra próxima alma gelada, respondi. Ela sorriu de leve. Vai com calma. Entramos na beira em comboio curto. Viatura na frente, eu ao meio, outra viatura atrás. O trânsito era leve. No primeiro pedágio, o funcionário reconheceu a equipe, ergueu a cancela e acenou. Eu mantive a média, segui o ritmo deles. Passamos por um trecho de mata rala, depois por uma longa reta ao sol. Lá adiante, um posto de serviço apareceu. A viatura da frente reduziu e puxou pro pátio. Encostamos todos. Pausa de 10 minutos, disse o chefe. Eu desci, estiquei as costas, tomei um copo d'água gelada. Lívia veio pelo lado sem ritual. Quando der, traz cópia daquele vídeo do embarque. Vai nos ajudar. Eu concordei e senti, pela primeira vez, que não era só comigo. Eu tinha virado parte de um procedimento maior. Voltamos à pista. A escolta me deixou em um entroncamento e a partir dali eu segui sozinho até o cliente. O encarregado do atacarejo me recebeu com cara de poucos amigos, desconfiado, mas profissional. O que aconteceu? A PR encontrou irregularidade na carreta. Material que não era meu. Mostrei o termo, o recibo de apreensão, a foto do subpiso aberto. Ele coçou a cabeça, olhou para a pilha de paletes. Vamos descarregar o que é nosso então? E descarregamos. Faltou pouco para completar o pedido. As notas foram ajustadas. O gerente assinou sem piada. No fim ele disse um obrigado por não ter sumido, que valeu mais que qualquer bônus. Fiquei 2 dias sem pegar a estrada. O corpo precisava baixar o giro. Nesse intervalo recebi ligação da corregedoria da minha própria empresa. A moça do outro lado foi educada, mas as perguntas eram balas de estalo. Quem abriu o portão do galpão? Quem lacrou? Quem tinha a senha do nosso sistema? Por que seu rastreador ficou 17 minutos fora de área naquele viaduto perto de Aparecida? Voltei à memória como quem rebobina fita antiga. Lembrei do bug do aplicativo do celular, do momento em que parei para comprar um espetinho, do cara que pediu informação no pátio. Anotei tudo. Eu vou mandar por escrito. Quero isso limpo. No terceiro dia, voltei à base da PRF para
para entregar uma cópia de um e-mail que o embarcador me mandou, uma proposta amigável para eu evitar exposição indevida da marca, em troca de um bônus por fora. Mostrei para Lívia. Ela leu em silêncio e só disse, obrigada, isso fica com a investigação. Na saída, ela me acompanhou até a nave. Como você tá? Cansado, mas com a cabeça erguida. Ela assentiu. Você fez o certo. Às vezes o certo dói. Ficamos alguns segundos no silêncio do pátio. O sol das 10 batia no capô da viatura. Eu testei uma frase. Se precisar, me chama para falar com outros motoristas. Ela olhou de lado. Talvez eu precise sim. A operação ganhou nome. Essas ações grandes sempre ganham. E de repente eu virei testemunha formal. O delegado me perguntou tudo de novo e mais um pouco. Roupas do conferente, placa do carro do supervisor, horário em que o vigilante do portão foi ao banheiro, se alguém me ofereceu café fora de hora. Eu descrevi até o cheiro da empilhadeira, porque no fim, o caso não era só meu, era de dezenas de motoristas que talvez tivessem passado pelo mesmo sem saber. Semanas depois, um agente me ligou cedo. Miron, vamos cumprir mandado hoje. Queremos que você venha mais tarde apenas para reconhecer algumas pessoas num procedimento formal. Engoli seco. Reconhecer? Só se você se sentir seguro. Eu fui. A sala era fria, vidro espelhado, cadeira de plástico. Não era cena de filme, era burocracia séria. 3 pessoas foram colocadas do outro lado, separadamente do jeito da lei. Eu apontei 2 nomes, não com raiva, com tristeza. Um deles era o conferente que me deu um tapinha nas costas no embarque e disse, boa viagem, campeão. Campeão coisa nenhuma. De noite a cabeça não desligou. Fiquei na boleia com o rádio baixo, escutando o caminhoneiro falar de pneu, de pedágio, de saudade. O Tonhão apareceu no PX. Miron, tão dizendo que você virou homem da PRF. Eu respirei e devolvi no meu tom. Virei homem do procedimento. Silêncio de 3 segundos. Depois, um riso espalhado. A estrada entende quando a gente leva a sério. Entende também quando a gente tenta dar jeitinho. O Brasil tem muito de um e de outro, cabe a nós escolher. A cada quilômetro que eu rodava nos dias seguintes, uma coisa ficava clara. A estrada é mais limpa quando a gente encontra gente que trabalha limpo. Eu passei a reparar mais nas bases da PRF, nas balanças, no trabalho silencioso de fiscal, no mecânico que recusa gambiarra, no conferente que diz não pro atalho. E passei a responder diferente no PX quando alguém falava, a PRF só atrapalha. Eu falava, atrapalha quem atrapalha a lei, e seguia. Foi por isso que aceitei quando me chamaram para uma conversa num auditório da Superintendência em Palmas. Não é palestra motivacional, disseram. É conversa de estrada. Fui achando que tinha meia dúzia de gente. Tinha mais de 100. Uniforme azul, farda caqui, colete laranja do DINIT, colete verde da saúde, gente de concessionária, donos de transportadora, 2 promotores e um monte de caminhoneiro de boné. Sentei num canto. Chamaram meu nome. Eu subi no palco achando que o microfone ia me engolir. Contei a história do começo ao fim, sem floreio, do jeito que a estrada conta pra gente, reto. Disse que parei quando mandaram parar, que abri quando pediram pra abrir, que assinei quando era pra assinar. Disse que doeu, mas que era isso ou viver com o nome torto. No fim, ninguém aplaudiu de pé nem chorou. Não precisava. Teve pergunta boa, teve crítica justa, teve abraço sem foto. Lívia estava no auditório, não farda, camisa simples. No final, veio falar comigo. Foi bom o que você disse. Não sei falar bonito. Falou certo. A gente ficou de pé na porta, vendo o povo sair. Um senhor de bigode branco, chapéu velho, parou, apertou minha mão e disse, obrigado por não ter corrido. Eu respondi, eu só parei onde mandaram. E ele, não, você parou dentro onde importa. Foi bobo, mas aquilo me atravessou. De noite, sozinho na boleia, encostado no pátio de um posto perto de Guaraí, eu fiquei lembrando da primeira noite na base, do cobertor, da caneca amassada, do barulho da BR passando como um rio. Pensei nos que me ligaram dizendo, eu teria fugido. Pensei no meu pai, ele era teimoso como eu, mas tinha uma bússola dentro. Acho que foi ele que virou minha mão naquela noite, quando eu podia ter inventado uma desculpa e ido embora. Não fui, e a vida virou outra coisa. Um mês depois da apreensão, o inquérito estourou em notícia grande. Não vou repetir o que saiu na TV, você viu, mas tem coisa que não aparece. O cuidado, a paciência, o bom dia da servidora que carimba papel sem errar o número, o perito que volta na madrugada porque achou um parafuso fora do padrão, o policial que troca um turno por outro para não deixar um caminhoneiro sozinho numa sala fria com a cabeça virando. Isso também é Brasil, e é institucional, do jeito que a gente precisa para não desmanchar no meio do caminho. No meio disso tudo, eu voltei a rodar. Peguei milho no Mato Grosso, siderúrgico em Marabá, medicamento em Anápolis. Em cada parada alguém me reconhecia. Você é o do caso lá. Eu sorria curto e dizia, sou só motorista. Um menino pediu para tirar foto com a nave. Eu ajeitei o boné dele e disse, estuda, o caminhão é lindo, mas a escola abre estrada que não tem buraco. No rádio, o Tonhão, aquele mesmo que sempre aparece nas minhas histórias, me zoou, virou palestrante Miron. Eu ri, virei só mais exigente com papel. Uma tarde parei de novo na base de Guaraí só para deixar um saco de café e umas chipas, entreguei
na portaria. A servidora disse, deixa aqui, a gente coloca na copa. Eu dei meia volta e quase esbarrei em Lívia. Você não aprende mesmo a sair sem avisar, ela brincou. Eu ri, eu sei chegar, doutora, mas não sei sair. Ficamos conversando mais uns minutos. Fiz a pergunta que estava comigo desde o começo. Você achou que eu estava envolvido? Ela respirou fundo, honesta. Eu acredito até que a prova diga o contrário. O seu jeito de parar, de responder e de deixar abrir disse muita coisa. Mas a gente fica sempre com um pé atrás. É do trabalho. Tá certo, devolvi. Pé atrás evita atropelo. Segui viagem pensando nisso. A estrada ensinou mais uma. Confiança se constrói nos detalhes. É o documento certo passado na hora certa. É a seta dada com antecedência. É o retorno feito no lugar correto. É o não aceitar um atalho fácil. No papel parece pequeno. Na vida muda destino. No fim do ano recebi um envelope timbrado. Dentro, um agradecimento formal da instituição. Não tinha cifra, não tinha holofote. Tinha 2 linhas que eu nunca vou esquecer. Sua conduta colaborou para preservar vidas e a integridade da cadeia logística. Eu encostei a carta no painel do Scania e fiquei olhando. Eu já tinha recebido muita nota fiscal, muita ordem de embarque, muita multa que doeu, mas nunca uma frase dessas. Tirei uma foto e mandei para minha mãe no Zap. Ela respondeu com áudio, orgulho é pouco, meu filho. Voltei para BR com a nave brilhando, pneu calibrado, freio motor cantando afinado. O céu do Tocantins parecia maior. O rádio tocava baixinho um chamamé. Eu passei pela mesma reta onde, semanas antes, eu tinha visto as luzes azuis me mandarem encostar. Dessa vez não havia cone, só vento. Mas eu encostei mesmo assim, poucos minutos no acostamento largo e seguro, para respirar e lembrar. A vida corre a 80 por hora, às vezes a 90, e a gente esquece de agradecer. Eu olhei pro espelho e vi meu rosto, o boné suado, o banco gasto do carona, o cobertor que a PRF me emprestou ainda dobrado no fundo da cabine, porque eu resolvi devolver pessoalmente quando passasse por lá de novo. Ri sozinho. Quem diria, um cobertor virou lembrança de que o certo às vezes é parar. Voltei pro asfalto, puxei a alavanca, deixei o ronco encher a cabine. O sol já caía, pintando o capô de laranja. No PX, alguém avisou, operação da PRF no quilômetro 5. Eu respondi, recebido, documento na mão e coração tranquilo, e segui, porque o Brasil precisa de estrada. Mas também precisa de gente que pare na hora certa, que mostre o que carrega, que aceite ser visto. Não é só institucional, não. É humano. Se você me perguntar se eu mudaria alguma coisa, eu digo que sim. Teria aprendido antes que o certo não atrasa a viagem. Às vezes até adianta. Eu perdi um dia naquela noite. Ganhei muito mais que isso. Ganhei paz com meu nome, com a memória do meu pai e com a minha nave. E de quebra, ganhei o direito de olhar para uma barreira da PRF e pensar, ainda bem que vocês estão aqui. Quando eu cruzar de novo a 1553, se eu vir a luz azul, vou encostar com respeito. Vou desligar o rádio, acender a luz da cabine, separar os documentos e abrir a lona se pedirem. Vou conversar olhando no olho, e se for o caso, vou ouvir um boa viagem que vale por um salvo-conduto moral. Porque a gente não roda só por frete, a gente roda por quem depende do que a gente leva, e por quem garante que o que a gente leva é o que deveria estar sendo levado. A história termina sem fogos, termina com a nave no 12, a estrada aberta, a PRF no trecho, e eu, um caminhoneiro comum sabendo que por trás da viatura, tem gente que segura a ponta do Brasil sem alarde, e que quando alguém tenta dar um jeitinho que vira ameaça, existe procedimento, existe perícia, existe cadeia de custódia, existe relatório, existe audiência, existe Estado funcionando, e existe também esse pedaço de texto corrido sem truque, para dizer que eu passei por isso e saí melhor. Se a minha avó chega a você pelo rádio, pelo celular, por um café derramado numa mesa de posto, que ela diga uma coisa só, pare quando mandarem parar, confie quando a conduta for limpa, denuncie quando a proposta vier torta. A estrada cobra, mas também devolve, e às vezes devolve em forma de gente de farda azul que segura a lanterna certa na hora certa. Boa viagem pra nós, e que quando a luz azul cortar a noite do Tocantins, a gente saiba que tem mais proteção do que problema naquela beira de pista.